Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Eu sou o Marcos Jacob e conduzo a conversa junto com vocês. Neste episódio, o companheiro Walter Pomar analisa os resultados do primeiro turno e as tarefas imediatas para vencermos as eleições no dia 30. Já o companheiro Júlio Quadros comenta os resultados das eleições na região sul. E a companheira Maria Carlotto desenvolve um balanço da eleição na região sudeste. Pessoal, neste primeiro dia após o primeiro turno das eleições de 2022, dedicaremos a edição de hoje a fazer um primeiro balanço do processo eleitoral, com vistas principalmente a compreender os resultados de ontem, por onde passaram e passam as nossas dificuldades, e, sobretudo, discutir caminhos do que precisamos fazer para elegermos Lula presidente e bem como os nossos candidatos que estão disputando o segundo turno. Hoje, oficialmente, a partir das 17 horas, já tem início a campanha eleitoral do segundo turno, com a propaganda de TV e rádio iniciando na sexta-feira, dia 7. Então, não temos muito tempo a perder. É acertar e corrigir o que é possível da linha política e construirmos uma verdadeira campanha de massas, com muita luta política, ideológica e cultural para fazermos frente ao bolsonarismo e à extrema-direita, e assim criarmos as condições para vencermos as eleições no dia 30 de outubro. E é nesse sentido que vamos ouvir agora o companheiro Walter Pomar, que é membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Olá, Marcos Jacob, olá, ouvintes do podcast. No domingo, dia 2 de outubro, tão logo o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que haveria segundo turno, a direção nacional da tendência petista, articulação de esquerda, divulgou uma resolução intitulada, abre aspas, para vencer o segundo turno, dobrar a aposta numa campanha de massa e pela esquerda, fecha aspas. É com base nessa resolução que eu farei a seguir alguns comentários. Eu vou começar meus comentários fazendo referência a uma opinião divulgada pelas redes sociais por um cidadão muito aclamado como especialista, o famoso André Janones. No dia 30 de outubro, sábado, véspera da eleição, o referido André Janones afirmou, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, a surra amanhã vai ser muito maior do que as pesquisas mostram. Os institutos não conseguem pegar o movimento de rede das últimas horas e, esse ano, esse movimento será a nosso favor. Ponto de exclamação, fecha aspas. Essas afirmações do André Janones são incorretas. Mais do que isso, nós poderíamos dizer que são pura basófia, ou, para ser mais gentil, que ele confundiu o desejo dele com a realidade. Na realidade, a votação final de Bolsonaro foi maior do que aquela prevista pela maioria das pesquisas. Motivos que explicam essa diferença. Motivo número 1. A amostra adotada pelas pesquisas podia ser incorreta. Podia haver uma divergência entre a composição da sociedade brasileira e a composição da amostra pesquisada. Segundo motivo, a abstenção de várias pessoas que, entretanto, haviam respondido nas pesquisas a sua intenção de votar em alguém. A pesquisa registrava como voto válido, mas o cidadão não comparecia para votar, se tornava uma abstenção e aquele voto válido desaparecia. Nós várias vezes alertamos que as pesquisas indicavam uma abstenção em torno de 10%,
quando a abstenção histórica tem sido de 20%, e não deu outra. A abstenção foi superior a 20%, e, ao que tudo indica, o principal prejudicado foi a candidatura Lula. Um terceiro motivo que pode explicar a diferença entre as pesquisas e o resultado é que os bolsonaristas podem ter começado a não responder mais às pesquisas. Notem que, depois da grande mobilização de 7 de setembro, aconteceu algo misterioso. Bolsonaro estacionou nas pesquisas. E muita gente interpretou isso como a prova de que ele tinha mandado mal nas mobilizações. O que pode ter ocorrido, entre outras coisas, é que bolsonaristas, orientados pelo Cavernícola, pararam de responder aos pesquisadores. E, com isso, a opinião dos bolsonaristas ficou subestimada nas pesquisas. Além disso, há uma evidente onda bolsonarista na reta final, especialmente aqui no Sul-Sudeste. E tudo isso que eu citei, ou mais outras coisas que possam ter ocorrido, junto e misturado, ajuda a compreender a diferença entre as pesquisas e a realidade. Bom, uma das conclusões que a gente pode tirar dessa barrigada cometida pelo André Janones, o tal especialista afamado, é que não basta ter pesquisa, é preciso interpretar corretamente as pesquisas. E interpretar corretamente as pesquisas exige partir sempre de uma premissa: pesquisa não é eleição. Quem decide o resultado de uma eleição é a luta política. E a luta política não termina enquanto a urna não fecha. Também por isso, não adianta confundir desejo com realidade. Claro que o nosso desejo era vencer no primeiro turno. E certamente era possível, falando em tese, transformar esse desejo em realidade. Vejam que faltaram poucos milhões de votos para nossa vitória já no primeiro turno. Mas, convenhamos, bastava fazer uma análise política objetiva para perceber que, embora fosse possível, vencer no primeiro turno não era a hipótese mais provável. Bom, no final das contas, não deu outra. A eleição foi para o segundo turno e teve gente que entrou em estado de choque. Não porque tivesse ocorrido uma surpresa, um acidente inexplicável, um fenômeno imprevisível, mas sim porque essa gente estava dando como absolutamente garantido o que era apenas uma possibilidade. Cá entre nós já vimos essa novela antes, principalmente nas eleições presidenciais de 2006 e em 2014. O chato, em 2022, é que alguns desses gênios da raça, inclusive alguns daqueles que davam como certa a vitória nossa no dia 2 de outubro, esses cidadãos não dão um segundo de folga e já estão vomitando outras certezas absolutas através das redes sociais, através dos seus textos, das suas entrevistas. Uma dessas certezas absolutas foi dita por um cidadão que eu prezo muito, segundo o qual, abre aspas, a chance de perder a eleição é igual a zero, fecha aspas. Veja, eu, ouvindo isso, não tenho como não recordar a fantástica frase que foi dita em 2018 por um dos coordenadores da campanha do nosso companheiro Fernando Haddad. Segundo esse citado coordenador, abre aspas, de uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro nunca será eleito presidente, fecha aspas. Bom, nós sabemos o que aconteceu, né? O fato é que subestimar o inimigo é meio caminho andado para ser derrotado. A votação do Cavernícola, a eleição de governadores e senadores apoiados pelo Cavernícola, a votação da direita na eleição da Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, tudo isso e outras coisas indica que o segundo turno será muito difícil e que o resultado do segundo turno está em aberto. Ou seja, embora o mais provável seja a nossa vitória, nós não podemos descartar como sendo impossível uma vitória do Cavernícola. Embora não seja impossível uma vitória do Cavernícola, não é o mais provável. Como eu já comentei, a diferença entre a candidatura Lula e a candidatura do Cavernícola é bastante grande. São 6.186.838 votos.
mesmo que todos os votos da Soraya e do padre de festa junina fossem para o Cavernícola, e mesmo que a votação da Simone Tebet e do Coronel Gomes se dividisse meio a meio, ainda assim Lula venceria o segundo turno. Aliás, entre 2002 e 2018, houve segundo turno em todas as eleições presidenciais. E em todas elas, o primeiro colocado no primeiro turno ganhou o segundo turno. Portanto, todos os sinais matemáticos e históricos são de que o mais provável é a nossa vitória no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. E mais do que uma vitória, a gente pode reduzir a votação obtida pelo cavernícola. E sobre isso, é uma pena que tenha faltado presença de espírito ao nosso candidato a vice-presidente da República. Ele poderia ter contado o que ocorreu em 2006. Para quem não lembra, ou para quem não estudou a respeito, em 2006 Lula teve 48,61% dos votos no primeiro turno. Naquela época, como agora, a maioria da coordenação de campanha, a maioria da direção do partido acreditava que nós íamos ganhar no primeiro turno. E, inclusive, eu estava no comitê de campanha naquele momento em que o resultado foi anunciado, aconteceu uma certa debandada daquelas pessoas que tinham a segurança absoluta que a gente ia ganhar no primeiro turno. E sobramos poucos para conversar com a militância e com a imprensa naquele momento. Pois bem, o que fez o companheiro Lula, a direção da campanha e do partido? Deu uma guinada política, mudou a linha de campanha, saiu do Lulinha Paz e Amor por um Lula mais assertivo, colocou o Alckmin na defensiva e quando terminou o segundo turno, Lula teve uma votação maior e Alckmin teve uma votação menor do que aquela que ele tinha tido no primeiro turno. Se Alckmin tivesse tido presença de espírito e talvez um pouco de desprendimento cristão, ele poderia lembrar dessa passagem que o envolve diretamente. Seria uma boa maneira de emular a militância. Faltou, como eu já disse, presença de espírito. Mas isto posto, embora seja o mais provável a nossa vitória, existe uma coisa, entre aspas, chamada luta política e ideológica. O Bolsonaro mostrou que faz luta política e ideológica. Erram aqueles que subestimam a inteligência maldosa do nosso inimigo. E através da luta política e ideológica, eles podem incidir sobre os atuais eleitores e também sobre quem se absteve. Existem 32.766.498 eleitores que se abstiveram, além daqueles que votaram em outras candidaturas. A gangue do cavernícola vai disputar política e ideologicamente essas dezenas de milhões, além de poder fazer operações especiais as mais diversas. Por tudo isso, embora o mais provável seja a nossa vitória, nós não podemos cometer o erro imperdoável de achar que a eleição está ganha, que existe risco zero. Vale lembrar, aliás, que o nosso companheiro Lula falou que o segundo turno é só uma prorrogação. Mas em prorrogação, às vezes a gente perde. Por isso, repito, não vamos subestimar. O inimigo pode ser feio, sujo e malvado, como naquele título Brute, Spork e Cative, aquele filme do Hétero Escola. Mas por isso mesmo, por ser, entre aspas, feio, sujo e malvado, é que ele pode nos vencer. E se a gente não levar isso a sério, nós vamos facilitar o trabalho dele. E aí eu queria acrescentar uma ideia que eu vou desenvolver em outro momento, em detalhes, uma ideia que é baseada numa frase de efeito cravada em 1992, se eu não me engano, por um cidadão chamado James Carville, que era assessor do Bill Clinton. Esse James Carville cravou uma frase de efeito, entre aspas, é a economia, estúpido. Era a maneira com que ele queria dizer que o que ia contar na disputa entre Bill Clinton e o George Bush era a percepção da população dos Estados Unidos de que havia uma situação econômica ruim. Pois bem, eu gostaria de sugerir a frase é a ideologia, inocentes. Muita gente nossa acha que o Bolsonaro erra ao fazer disputa ideológica. E o que ele provou
é que disputa ideológica também pode ganhar votos. E disputa ideológica só se responde com disputa ideológica. A promoção da direita que eles fazem só se responde com promoção da esquerda. A defesa do capitalismo que eles fazem só se responde com a defesa do socialismo. E assim por diante. Nós precisamos fazer campanha política, apresentação de programa, defesa do legado e propostas para o futuro, mas também precisamos fazer disputa ideológica. Se a gente não fizer isso, os riscos de derrota aumentam. Por último, é importante salientar algumas notícias muito positivas desse processo eleitoral, nos marcos de um resultado que foi pior do que era previsto por muita gente. Entre esses resultados positivos, eu cito a eleição em primeiro turno dos governadores do Ceará, do Piauí, da governadora Fátima, no Rio Grande do Norte, a nossa presença no segundo turno dos estados da Bahia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, o resultado global que nós obtivemos no Nordeste do país, a eleição de 4 senadores, né, a companheira Tereza Leitão, o companheiro Wellington, o companheiro Camilo e o nosso companheiro paraense, e os desempenhos obtidos na eleição para a Câmara dos Deputados, que foi um desempenho muito menor do que aquele que era alardeado na época em que se debatia a tática eleitoral e a importância da federação. Mas, de toda maneira, nós conseguimos crescer a bancada do partido para cerca de 68 parlamentares, mais ou menos, né? Tem ajustes ainda que podem ocorrer. Entretanto, é bom dizer que a bancada da federação chegou a mais ou menos 79, a bancada dos partidos que apoiaram a candidatura do nosso companheiro Lula chegaram a 121 deputados, enquanto que a turma do chamado Centrão obteve 229 deputados, 48% da Câmara. Portanto, o que nos espera aí é uma pedreira, e nós temos que saber como lidar com isso, inclusive na campanha eleitoral. Para concluir, algumas ideias resumidas que estão no documento que eu citei no início. O resultado global foi pior do que o previsto. No final das contas, prevaleceu a vontade da maior parte da classe dominante. A maior parte da classe dominante queria um segundo turno, um pedaço dela para tentar eleger o Bolsonaro, o outro pedaço para ver se obtém concessões da parte do Lula. Basta de subestimar o inimigo. Fazer luta ideológica também produz resultados eleitorais. A nossa prioridade no segundo turno, como era no primeiro turno, é disputar o voto da classe trabalhadora, não dos setores médios, do centro, etc. Nada substitui, na disputa do voto da classe trabalhadora, o corpo a corpo, o convencimento, o contato pessoal. Nesse contato é preciso apresentar mais propostas de futuro, não adianta só falar de legado. É preciso travar mais disputa cultural contra as posições da extrema-direita, em favor das posições democráticas, populares e socialistas. Só a militância salva. E, por fim, mas mais importante que tudo, agora, mais do que nunca, a tarefa é concentrar todas as nossas energias em torno de um único objetivo: derrotar a extrema-direita e eleger Lula presidente. Lula já! Obrigado, Walter, pelos seus comentários. Bom, pessoal, prosseguindo nos balanços, ouviremos algumas análises de balanços regionais, que daremos início hoje, mas que prosseguiremos na próxima edição. Hoje começamos pelo Sul, com o companheiro Júlio Quadros, que é membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e nos fala das suas impressões sobre os resultados políticos e eleitorais na região. Vamos ouvi-lo. As eleições de ontem mostraram a força do bolsonarismo na região sul do nosso país. No Paraná, em que pese o belo desempenho do nosso candidato a governo, Roberto Requião, foi vitoriosa uma candidatura que é da base do bolsonarismo, o Ratinho Júnior. Em Santa Catarina, em que pese a vitória extraordinária do nosso ex-prefeito de Blumenau, que chegou ao segundo turno das eleições, o Décio Lima, enfrentaremos também lá um candidato da base política do Bolsonaro. E aqui no Rio Grande do Sul também tivemos um excelente resultado com o nosso companheiro Edgar Preto,
que chegou em terceiro lugar, e só não vai ao segundo turno por apenas 2.500 votos. Mas quem chega na frente é o candidato do Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, e que, na minha opinião, vai para o segundo turno como favorito na disputa aqui no Rio Grande do Sul contra o ex-governador que renunciou, o Eduardo Leite. Então, a primeira característica desta eleição é que o bolsonarismo mostrou que continua muito forte na região sul do nosso país, tanto no Paraná, como Santa Catarina, como também aqui no Rio Grande do Sul. E mesmo Lula vencendo, por exemplo, emblematicamente aqui na capital dos gaúchos, Porto Alegre, com mais de 50% dos votos, mesmo o Olívio Dutra tendo feito mais de 97 mil votos a mais do que morou na disputa de votos em Porto Alegre, e mesmo o Edgar Preto tendo chegado com 32% dos votos aqui em Porto Alegre, à frente de Onyx Lorenzoni, no interior do estado, acabou prevalecendo a força, a máquina, o poder político, o poder econômico dos partidos da resistência vinculados ao bolsonarismo. Então, nós teremos agora no segundo turno uma disputa política na região sul do nosso país, emblematicamente aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, é muito dura, onde nós não poderemos tergiversar, nós não podemos vacilar. Ou seja, o bolsonarismo continua muito forte, com raízes muito sólidas nesses três estados. Existe uma identidade que vai além da identidade eleitoral, isso é uma questão importante a gente perceber e refletir. As pessoas votam nessas figuras, Bolsonaro, Mourão, que virou senador pelo Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, Ratinho Júnior. Não é um voto ocasional, não é um voto momentâneo, é um voto de se sentir representado na política e também nos valores. Então, portanto, nós temos que compreender de forma definitiva que uma parte grande da sociedade pensa exatamente como eles. Ou seja, eles compreendem o mundo, compreendem a sociedade exatamente como eles. Ou seja, por isso que votam neles. Não é um voto ocasional por acaso ou momentâneo. É um voto que representa uma representatividade do ponto de vista das ideias políticas, sociais e econômicas, também do ponto de vista da questão da conduta, da própria ética e da própria moral. Então, o segundo turno no país terá que ser um segundo turno de polarização entre dois projetos de sociedade, de política, de comportamento, ou seja, divisão de direitos, de respeito à diversidade da nossa sociedade, e só mostrando as nossas diferenças nós teremos condições de não apenas manter essa diferença que Lula tirou no primeiro turno na disputa política nacional, mas também manter coesa esta base política que votou em Lula no primeiro turno e ampliá-la agora também no segundo turno. Do ponto de vista das bancadas, aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu acompanhei, aumentamos nossa bancada federal de 5 para 7 deputados na frente de Brasil Esperança, 6 deputados federais do PT, houve a reeleição do nosso companheiro Dionilson Marcon, do Movimento Sem Terra, e também com vínculos com a nossa corrente de articulação de esquerda, com 130 mil votos, ampliou votos em relação a outra eleição. Houve a reeleição de Pimenta, de Rosário, de Bom Gás, e houve a eleição de Lindemeyer, que é vinculado ao Fontana, e da nossa vereadora de Caxias do Sul, a Denise Pessoa, e também houve a eleição de uma vereadora negra aqui de Porto Alegre, do PCdoB. Então, saltamos de 5 para 7 vagas, enquanto bancada à frente Brasil da Esperança. E teremos também um deputado federal do PSOL, que já é a Fernanda Mecona. E no caso da bancada estadual, nós chegamos a 12 cadeiras na bancada estadual da Frente Brasil da Esperança. Uma é do PCdoB, que é a Bruna. As demais são candidaturas do PT, que voltou a ter 11 deputados estaduais. O pessoal elegeu duas figuras, a Luciana Genro, também o rapaz representando o negro, o Matheus Gomes. Enfim, então aumentamos a nossa presença institucional, mas ainda num cenário onde tem muita força do bolsonarismo aqui no Rio Grande do Sul e também no Paraná, também Santa Catarina. Então, portanto, temos pela frente uma disputa política muito dura, muito pesada, e para vencer eleitoralmente com Lula no segundo turno, temos que fazer a disputa em todos os seus aspectos, no aspecto político, ideológico, cultural e dos valores, para mostrar que o nosso projeto é o melhor projeto, mais generoso para o conjunto da sociedade brasileira, da sociedade gaúcha, para quem quer de fato mudar o nosso país, para que seja um país de todos e não um país de alguns que dominam. E para finalizar o nosso podcast, só uma referência que me parece importante. Nós conseguimos produzir em Porto Alegre a chamada onda vermelha, né? Mas nós não conseguimos espalhar para todo o estado do Rio Grande do Sul. O Lula ganhou do Bolsonaro aqui em Porto Alegre, com 49% dos votos, mais de 60 mil votos de diferença. O Olívio Dutra ganhou do Mourão aqui em Porto Alegre com 97 mil votos de diferença.
E o Edgar Preto fez 32% dos votos em Porto Alegre, praticamente empatado com o Eduardo Leite, e o Onyx Lorenzoni chegou em terceiro lugar, esse que chegou na frente em todo o estado. E aumentamos os votos também em todos os nossos deputados e deputadas federais e estaduais. Então nós conseguimos produzir sim uma onda vermelha em Porto Alegre, mas que não se espalhou para o resto do estado, onde a dinâmica estrutural do domínio pelas classes dominantes manteve a força e o voto no bolsonarismo. Mas indica que nós podemos sim, a partir de Porto Alegre, tentar empolgar o segundo turno em todo o estado e preparar também algo mais importante para Porto Alegre para o próximo período. Então, encerro aqui a minha participação no nosso podcast. Obrigado, Júlio, pela sua participação e pelos seus comentários. Destacando que as eleições no primeiro turno encerraram-se com os seguintes percentuais ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Onyx Lorenzoni, do PL, com 37,50% dos votos. Eduardo Leite, do PSDB, 26,81% dos votos. E Edgar Preto, do PT, 26,77% dos votos. A diferença em votos entre Eduardo Leite e Edgar Preto foi de 2.441 votos. Na verdade, um pouco menos de 2.500 votos, ou seja, por uma margem quase ínfima, não fomos ao segundo turno. E aqui não podemos deixar de mencionar o quanto foi prejudicial a demora da maioria do Diretório Nacional do PT, ou formalmente o Diretório Nacional do PT, em assegurar a nossa candidatura de Edgar Preto ao governo do Rio Grande do Sul. Esse tempo foi precioso, uma vez que se tratava de uma candidatura de renovação e era fundamental construirmos desde cedo uma identificação com a candidatura Lula. De tal modo que em junho Lula esteve no Rio Grande do Sul e ainda não havia uma definição quanto à candidatura por parte do Diretório Nacional, enquanto o partido no estado já estava decidido e fazendo todos os esforços para construí-la. Já em Santa Catarina, como foi sublinhado pelo companheiro Júlio, o fato de haver várias candidaturas da direita, com bastante votos, com percentuais razoáveis, abriu caminho para que o nosso companheiro Décio Lima, do PT, estivesse no segundo turno com um percentual de 17,42% dos votos, disputando as eleições no dia 30 de outubro com Jorginho Melo, do PL, que fez 38,61% dos votos. Portanto, em Santa Catarina, estaremos no segundo turno. E enquanto no Paraná, Ratinho Júnior, embora a aguerrida campanha do companheiro Requião, levou a eleição ao governo do estado já no primeiro turno. Sublinhar aqui rapidamente aos nossos ouvintes como se deram as eleições para presidente no Sul. No Paraná, Jair Bolsonaro fez 55, Lula fez 35. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro fez 48 e o Lula fez 42. Em Santa Catarina, Bolsonaro fez 62 e Lula fez 29% dos votos. Bom, pessoal, nós vamos reproduzir agora a fala da companheira Maria Carlotto, que é professora da Universidade Federal do ABC e militante petista, em que ela faz uma participação no programa Manifesto Petista e analisa e faz um balanço das eleições do primeiro turno que ocorreram ontem. Vamos ouvi-la. Boa noite, Walter, Genuíno, Douglas, Celso, todo mundo, Rita e Natália e a Miriam que está aqui. Desculpa perder tempo cumprimentando todo mundo aqui. Bom, bem rapidamente, eu organizei um balanço inicial em 6 pontos, seguidos de algumas propostas, e vou tentar me organizar aqui em torno disso. Eu acho que a análise precisa reconhecer que a gente venceu e a gente perdeu nesse primeiro turno. Eu acho que a gente venceu porque a gente está lutando contra a máquina eleitoral ilegal montada por uma aliança simbiótica entre bolsonarismo, o centrão fisiológico,
e o aparelho militar contra uma máquina internacional da extrema-direita, que tem muita força, e contra uma mobilização que foi forte do grande capital nacional e da imprensa corporativa para viabilizar uma terceira via, que a gente falou várias vezes aqui no manifesto, Genuíno disse, é o segundo turno. E mesmo assim, a gente terminou o primeiro turno na frente, com uma diferença de 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro, né, num contexto em que a gente sofreu uma perseguição política muito dura ao longo do último período, como todos nós sabemos e vivemos, né? Faltou 1,57% dos votos totais para a gente vencer a eleição presidencial no primeiro turno. Ou seja, foi por muito pouco. Essa vitória, porém, não deve nos cegar para a derrota que a gente sofreu, né? A gente perdeu por vários motivos que já foram ditos aqui, mas fundamentalmente porque o resultado das urnas mostrou que a gente estava certo em insistir que seria muito importante, do ponto de vista político, vencer a eleição no primeiro turno. Tanto pelo que isso representa enquanto vitória nossa e derrota política do bolsonarismo, quanto pelo fato de que a eleição no segundo turno, até porque a gente não conseguiu derrotá-los, vai ser muito difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa ter cabeça fria também, né? O Lula teve 57 milhões de votos, como o Walter já destacou, né? É a maior votação de primeiro turno, né, da história de um presidente, e agora ele precisa de aproximadamente, né, se tudo se manter estável, ele precisa de 2 milhões de votos a mais para vencer, a princípio, enquanto o Bolsonaro precisa de 8 milhões. Isso significa que a eleição está ganha? De maneira nenhuma. E, aliás, eu acho que essa tem que ser a maior lição do primeiro turno. Se decide tudo na política. E tudo, absolutamente tudo, pode acontecer, né? Então, eu acho que se foi por muito pouco, e também porque a gente precisa vencer essa eleição, é fundamental a gente avaliar o que faltou para corrigir os rumos e vencer as eleições que vamos disputar no segundo turno, especialmente a presidencial, né? Eu já adianto que tem um diagnóstico circulando que é verdadeiro, que a governabilidade vai ser a governabilidade com esse legislativo eleito, vai ser muito difícil. Mas mesmo assim, eu acho que é um imperativo moral e de sobrevivência física e política para muita gente, como os anos Bolsonaro já mostraram, né, vencer a eleição presidencial de 2022 com Lula. A vida vai ser difícil de todo modo, mas se a gente perder a eleição presidencial, vai ser uma tragédia de magnitude incalculável nesse momento. Então, a gente não pode vacilar um único segundo e precisamos travar uma luta incessante e implacável daqui até o dia 30. Tá? Eu acho que é hora de ação, embora a avaliação também seja importante, e justamente por isso eu vou aqui apresentar 6 pontos e um conjunto de propostas bem concretas, tanto para a campanha quanto para a militância autônoma. Eu acho que, em primeiro lugar, e antes de mais nada, eu concordo absolutamente com a avaliação da Natália e de outros que falaram antes de mim, que faltou campanha da nossa parte, especialmente no Sudeste. A gente falou em vários momentos que a campanha estava tímida demais, faltava material, faltava militância, faltava proposta concreta, faltava atividade de rua, faltava visibilização do Lula, do 13, do Vermelho, que é a nossa marca registrada em oposição a eles, e era uma campanha polarizada. Isso se deu, em parte, esse é o meu segundo ponto, porque imperou um clima de já ganhou ou de já perdeu em alguns lugares, né, calcado numa leitura equivocada das pesquisas eleitorais. E equivocada não só porque a gente já sabia que as pesquisas vinham errando, né, pelo menos desde 2014, errando não, mas elas vinham com uma imprecisão na reta final, e que o lado de lá chegava com mais força, né? Mas principalmente equivocada porque opinião política é opinião política e voto é voto. São ações diferentes, e o que define tudo é a política. Então, a gente precisa de menos torcida, menos análise e mais militância. Tá? Eu acho que essa tendência se manifestou de uma forma trágica no Rio Grande do Sul, onde já foi mencionado, né, pelo Walter, faltou pouco mais de 2 mil votos, né, para a gente ir para o segundo turno. Lula tem um palanque no maior estado da região sul, né? Eu acho que o Bolsonaro, nesse ponto,
ele agiu politicamente de uma maneira muito inteligente, porque ele não desacreditou a pesquisa apenas por uma questão maníaca de fake news, de mentira, mas porque ele estava buscando construir um discurso performativo. Ou seja, ele não deixou a militância dele em nenhum momento desanimar com os resultados da pesquisa, que poderiam até ter sido verdadeiros em um determinado momento. Ele se centrou na política, na mobilização e colheu resultados por conta disso. Então, eu acho que isso também deve ser uma lição para nós. Além disso, ou melhor, por causa disso, a gente subestimou nosso inimigo, adversário político. Né? Houve uma onda bolsonarista no país todo, que não foi captada pelas pesquisas, exatamente como aconteceu em 2016, 2018, 2020 e como aconteceu em outros lugares do mundo em eleição recente. A gente pode tratar disso num outro momento, tá? Eu não vou, viu, Celso? Eu vou te decepcionar, não vou entrar nisso, porque eu não acho que isso seja central na nossa tática, né? Justamente pelo que eu já adiantei. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Eu fiz um trabalho de comparar o resultado eleitoral na urna, tá, com as pesquisas divulgadas pelo IPEC em 1º de outubro. E eu usei o IPEC porque o IPEC faz por estado, então é mais fácil comparar com o resultado da urna. Eu achava, no primeiro momento, que a onda bolsonarista tinha se concentrado em algumas regiões do país, mas isso não é verdade. Tá? O Bolsonaro ele teve um percentual de votos na urna maior do que a pesquisa em todos os estados, com exceção do Maranhão. Em 22 dos 27 estados, essa diferença foi acima da margem de erro. Mas tem um detalhe importante. Nos maiores colégios eleitorais do Sudeste e no Rio Grande do Sul, essa diferença foi da casa de 10%, ou seja, ele teve 10% a mais de voto que a pesquisa da véspera previa. Então, foi uma onda geral, mas maior nos colégios eleitorais por conta da mobilização. O quarto ponto que eu quero destacar é que justamente porque a gente subestimou o bolsonarismo como força política eleitoral de massa, a gente deixou de polarizar com ele em momentos essenciais, como no 7 de setembro e como na PEC eleitoral. Eu acho que ele fez uma mobilização de massas monumental no 7 de setembro e a gente optou por não responder, mesmo que simbolicamente. Então, a gente deixou de polarizar com ele, de tal maneira que ele teve muito espaço para se movimentar e crescer, tanto, né, na campanha eleitoral como ao longo dos 4 anos de governo. Mas isso eu acho que a gente pode deixar para um outro momento. O fato é que ele vai seguir fazendo isso de maneira mais intensa e ele vai seguir usando a máquina, como ele fez com a PEC eleitoral, também de maneira intensa. É só ver o noticiário de hoje, o que ele já está organizando. Paradoxalmente, aqui é o meu quinto ponto, a gente subestimou o bolsonarismo como força política de massa eleitoral e superestimamos, na minha opinião, o ímpeto golpista e violento. A gente sabia que ele fazia um movimento de pinça, né, mas a gente em alguns momentos deu muito mais atenção à violência e ao ímpeto golpista do que ao esforço eleitoral que ele estava fazendo. A gente achou que o plano principal dele era dar um golpe, ao invés de vencer a eleição. E a gente deixou, por conta disso, nos pautar por ele. A agenda da democracia foi importante, é importante, mas ela não poderia ter sido a pauta central em momento nenhum. Assim como o giro ao centro para a frente ampla, o peso demasiado, né, disso nos levou a derrotas importantes, talvez a mais simbólica delas, no Rio de Janeiro, onde eu acho que o tom excessivamente institucional de defesa da democracia nos afastou, né, das classes populares, do voto popular. Mas mais grave do que isso, a gente deixou se levar pelo medo, como o Celso já destacou, e eu concordo totalmente com ele, né? A gente invisibilizou a nossa campanha, né? E embora tenha, sim, havido episódios de violência política que devem ser condenados e lembrados, eles, no geral, foram relativamente isolados, né? Não houve violência de massa, né? De tal maneira que a gente precisa vencer o medo agora, ou a gente vai passar os próximos anos, ou quiçá as próximas décadas, com muito mais medo do que a gente está agora. E por fim, mas não menos importante, eu acho que a gente gastou energia demais disputando um centro rarefeito do ponto de vista eleitoral, né? Um voto útil de candidaturas cuja função principal era, desde o início, levar a eleição para o segundo turno. Isso não significa, evidentemente, que o Lula não deve buscar ou mesmo aceitar apoio da Tebet, do Ciro, de qualquer outros candidatos que vierem.
Mas o centro da tática deve ser combater a abstenção recorde, consolidar e avançar no voto popular e atacar frontalmente o Bolsonaro e o bolsonarismo. O Bolsonaro, aliás, já disse que a campanha será de guerra ideológica e a gente precisa se preparar para lutar e vencer essa guerra. E isso não se faz, como já foi dito aqui, com Lulinha, paz e amor, com a pauta da democracia pura e simplesmente. Tudo isso é muito importante, mas a gente tem que atacar a pauta do povo, subir o tom. E isso precisa ser feito nas ruas, mas também nas redes. Eu acho que esses dois polos vão precisar de atenção. A gente tem falado muito das ruas, mas eu acho que a gente também descuidou muito das redes. Para corrigir tudo isso, eu estou terminandíssimo, eu proponho alguns pontos bem objetivos. Primeiro, que a campanha do Lula faça um chamado urgente e imediato para que a militância autônoma e organizada comece imediatamente a fazer campanha em ritmo intenso. Segundo, que a campanha Lula incentive tanto a formação e a continuidade de comitês populares, onde isso seja possível, quanto também a formação de pequenas células de militância, onde formação de comitê não seja possível. Essas células de militância, de resistência, de campanha, pode ter 1, 2, 3, 4 pessoas, células pequenas, certo? Que façam com que as pessoas organizem qualquer tipo de atividade de campanha. Posta um meme, cria um site, grava um vídeo, qualquer coisa. Panfleto. A mensagem é que vale tudo e tudo vai ser importante porque vai ser no voto a voto. O terceiro é que a campanha do Lula produza material em massa, organizando e divulgando os pontos de distribuição desses materiais no Brasil inteiro. A gente precisa de mais bandeira, mais adesivo, mais panfleto, e que eles sejam identificados com o nosso campo claramente. Quarto, que a campanha do Lula estabeleça desde a primeira semana uma agenda de atividades para o segundo turno e que as divulgue com antecedência, porque isso foi um grande problema do primeiro turno. As atividades eram muito mal divulgadas. Então, essas atividades elas precisam ser feitas com e sem a presença do nosso candidato. A gente vai ter que fazer carreata, passeata, piseiros, panfletagem em massa, tuitaços, e eles precisam ser organizadas desde agora e amplamente divulgadas. E que a campanha intensifique a atuação nas redes sociais, com uma campanha de produção, distribuição e engajamento dos nossos conteúdos. Para a militância autônoma, eu sugiro que a gente simplesmente, daqui até o final do primeiro turno, ignore os resultados das pesquisas eleitorais, independentemente do que se projete. A gente precisa fazer campanha diuturnamente até 30 de outubro. Essa militância autônoma precisa atuar em ritmo intenso desde já, mesmo que essas instruções, que esses materiais não cheguem. É fundamental a gente produzir material personalizado, tem até mais efeito do que o material institucional, muitas vezes, e que isso seja distribuído nas ruas e nas redes, panfleto, post, camiseta personalizada, o que a gente puder organizar. Façam qualquer coisa e distribuam presencial e virtualmente. Não importa que pareça pouco, que pareça desorganizado, que não seja coordenado, que tenha sobreposição. É esse movimento de milhões de pessoas se movimentando pelo país todo, cotidianamente, e com micromovimentos que vai fazer a diferença nesse segundo turno. Que a militância dê imediatamente visibilidade para a campanha. Onde tiver segundo turno também para o governador do nosso campo. Usem os adesivos sem medo, saiam de vermelho, coloquem bandeira na janela, adesivem os carros. A violência política é a tática deles e a gente não deve mais superestimar isso, porque isso nos paralisou no primeiro turno. E, por fim, isso eu acho muito importante. Não vamos perder tempo falando demais do Bolsonaro, nem bem nem mal. Ele ignora a tática da verborragia, apenas ataquem o governo, as políticas e com base na nossa agenda política, que é a vida, a educação, a distribuição de renda, combate à fome, ao machismo, ao racismo, à desigualdade e a uma vida melhor. Obrigado, Maria Carlotto, pela sua análise e pelos seus comentários.
Na nossa próxima edição, daremos prosseguimento ao balanço das eleições do primeiro turno, com análises e balanços de outras regiões, de alguns estados, e também dando prosseguimento ao balanço nacional. Por hoje encerramos o nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, que é feito inteiramente por meio de troca de áudios em aplicativo de mensagens. Nos encontramos na próxima edição, então até lá. Vamos à luta, boa campanha e Lula presidente!